alinhar e distribuir, nós vamos aprender um dos recursos mais úteis do Corel. Aliás, este é um dos recursos mais utilizados, é muito prático, principalmente quando se utiliza aqui as teclas de atalho. Então, começando, a gente vai abrir a janela de encaixe de alinhar e distribuir. A gente pode fazer da maneira mais simples, a meu ver. A gente seleciona todos os objetos e aqui em cima agora na barra de propriedades aparece aqui as ações, as possibilidades de se trabalhar com vários objetos. E aqui no final nós temos aqui o ícone de alinhar e distribuir. Então clicando sobre ele vai abrir a janelinha de alinhar e distribuir. Outra forma de se fazer isso, a gente vindo aqui na janela de encaixe, alinhar e distribuir. Ou também utilizar a tecla de atalho Ctrl Shift A, que nós temos aqui também apresentado na tela. Certo? Então vamos começar com a letra T. A gente vai alinhar todos esses objetos ao topo. Então vou clicar em T. Eles agora estão alinhados ao topo. Eu vou até puxar uma linha aqui para vocês verem. Agora todos os objetos alinhados à base com a letra B. Eu vou puxar aqui para vocês verem. Certo? Agora eu faço uma pergunta para vocês. Qual é a referência para esse alinhamento? Qual o objeto que todos estão se alinhando? Então, existem duas possibilidades para essa referência, para esse alinhamento. Uma delas é quando todos os objetos se alinham ao objeto que está a camada mais abaixo. Ou seria, neste caso aqui, o objeto que eu criei primeiro, porque ele está mais abaixo dos outros. Então, na ordem, esse objeto aqui está mais abaixo. Então, eles estão alinhando todos com relação a ele. Vou fazer de novo aqui, alinhar o topo, T. Vocês observam que ele é a referência de alinhamento. Mas existe também uma outra maneira de se alinhar, de quando a gente seleciona os objetos. Por exemplo, eu vou segurar a tecla Ctrl. E o último objeto selecionado passa a ser a nossa referência. Aliás, eu vou segurar a tecla Shift. Então, o último objeto vai ser isso aqui, vai ser a nossa referência de alinhamento. E agora eu vou teclar com o B de base para a gente ver. A gente vê que ele passou a ser a nossa referência de alinhamento. Certo? Outra forma também de fazer isso, que é a mesma coisa, é selecionando tudo. A gente vai segurar o Shift e vai desselecionar o objeto, selecionar ele de novo. Então, esse foi o último objeto selecionado. Então, vamos dizer que agora eu vou alinhar ao topo com a letra T e ele passa a ser a referência. Vou até puxar a linha guia aqui, para vocês verem que ele que é a referência, certo? E agora a letra E, ele vai alinhar ao eixo horizontal. A letra E, o eixo horizontal é exatamente ao centro horizontal de todos os objetos aqui. Agora vamos fazer uns alinhamentos na vertical. Vamos puxar aqui um pouquinho esses círculos para ficar na vertical. Vou só jogar eles para baixo. Vou selecionar todos eles. E observe uma coisa aqui também, antes que eu faça o alinhamento na vertical. Todas as teclas de atalho, eu coloquei embaixo o seu significado em inglês. Para quê? Para que a gente possa compreender um pouco melhor e ajudar vocês na memorização, no sentido, qual é o sentido dessa tecla de atalho com a letra. Então, por exemplo, a letra L de esquerda tem relação com left em inglês. E a letra R de direita tem relação com right em inglês. Então, pelo menos que isso possa ajudar vocês aí um pouco. Então, vamos lá. Vamos com a letra L esquerda. E os objetos estão aqui todos alinhados à esquerda. Agora vamos fazer com a letra R. E todos estão alinhados à direita. Vou puxar a linha aqui para vocês verem. Certo? E com o C, a gente vai alinhar no eixo vertical, no centro vertical aqui. Vou teclar em C e vocês vão ver que está tudo alinhado aqui no eixo vertical. Certo? E a última tecla de atalho aqui é o P, que ele vai alinhar exatamente ao centro da página. Então, aqui nós consideramos que todo esse documento aqui ele tem a dimensão da página. Então, vou selecionar tudo e vou teclar na letra P e vocês veem que ele alinha todos ao centro da página. Existe uma forma da gente encontrar esse centro da página, que eu gosto muito de utilizar,
que é simplesmente selecionando aqui uma linha guia, vou dizer que eu vou arrastar para cá, mas selecionando simplesmente, a gente tecla em P e ela vai exatamente para o centro. E aqui também vou selecionar essa linha guia vertical, teclar em P, e ela vai exatamente para o centro da página. Então aqui a gente pode confirmar que esse objeto está exatamente no centro da página. Deixa eu apagar então agora essas linhas guias, para a gente começar a fazer agora, aprender a trabalhar com distribuição. Eu vou desenhar aqui para vocês alguns retângulos de tamanhos diferentes. E vou botar uma corzinha nele aqui também. E vou utilizar a duplicação com o Ctrl D. Então vou dar um Ctrl D aqui para duplicar. E vou fazer aqui um movimento que ele vai salvar esse movimento e vai repetir. Então vou fazer esse pequeno movimento aqui e vou reduzir o tamanho dele só um pouquinho. E ele vai repetir. Agora eu vou dar Ctrl D novamente e consecutivamente ele vai realizar essa repetição de movimentar à esquerda e reduzir um pouco. Então vamos lá, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, várias vezes. Então eu fiz essa pequena demonstração para que a gente tenha uma diferença de tamanhos, para a gente trabalhar melhor com a distribuição. Então aqui a gente vai ver que é muito fácil trabalhar com a distribuição. O próprio símbolo, o próprio desenho que o ícone dá para a gente entender o que vai ser feito. Por exemplo, aqui no primeiro ícone ele vai distribuir os elementos, tendo como referência aqui esse canto esquerdo e o canto direito, todos serão iguais. Vou clicar aqui para vocês verem. Aqui vocês observam que a diferença entre um e outro tá bem diferente. Eu vou clicar aqui agora e vocês veem que a diferença passa a ser a mesma entre todos eles. O espaçamento, a distribuição dos elementos passa a ser os mesmos, certo? E agora, a outra opção que nós temos aqui de distribuição é tendo como referência o canto direito do objeto. Então ele vai ter esse canto direito, esse canto direito, esse canto direito. Todos os cantos direitos vão ser distribuídos igualmente até o outro canto direito. Então vou clicar aqui para a gente ver. E ele voltou mais ou menos para a forma como estava, certo? E para a esquerda aqui nós temos a mesma opção, alinhando à esquerda, do canto esquerdo para o canto esquerdo. E vou retornar aqui agora para essa opção de alinhamento igual, distribuição igual, para que a gente possa ver essa opção aqui, que ele vai alinhar tendo como referência exatamente o centro do objeto. Então aqui está o centro desse objeto, mas por exemplo o centro desse objeto está aqui nesse meiozinho. Então existe uma pequena diferença. Então vou clicar aqui para a gente ver. Ele fez o alinhamento a partir do centro. Você vê que ele aparece até uma linhazinha aqui no centro, para que a gente consiga entender o que ele fez. O próprio Corel traça essa linha para a gente ver. Certo? Deixa eu dar um F4 aqui. Então é isso. Distribuir horizontalmente nós temos essas opções aqui de baixo. Verticalmente nós temos essas opções. Deixa eu jogar aqui na vertical para vocês verem. Vou botar aqui a 90 graus. Só para fazer uma rápida demonstração para vocês. Então aqui na vertical, distribuindo igualmente. A gente clica aqui. E distribuindo nas outras opções. A gente pode clicar em qualquer uma delas. Está aí. Certo? Então está aqui todos os ícones de distribuição. Importante observar aqui embaixo que a gente está distribuindo a partir da seleção de objetos e a gente também pode distribuir a partir da dimensão da página. Então se eu clicar aqui em dimensão da página, ele faz a distribuição dos elementos todinho, tendo a página como referência. Deixa eu botar aqui de novo em 0 graus para ele voltar a ficar na horizontal. E vocês vão ver que ele vai distribuir. Deixa eu botar aqui de novo. Tendo a página como a referência, certo? Então é isso, com relação à distribuição nós falamos de tudo aqui. E o alinhamento, eu não demonstrei aqui para vocês, mas é basicamente as mesmas opções que nós vimos aqui nas teclas de atalho, porém com os desenhos aqui, com os ícones e com o próprio ícones vocês conseguem entender o que foi feito e como utilizá-los, certo? Então a gente fica por aqui, até a próxima lição.